Saudações, irmãos, sejam bem-vindos para mais um momento muito especial na Escola de Profecia. Ricas bênçãos recaiam sobre a tua vida e da tua família também. Nós queremos louvar ao Deus Todo-Poderoso por mais uma semana que Ele nos concedeu e porque o sábado chegou e que possamos agora repousar nos braços do Salvador. E eu sinto uma alegria imensa em poder compartilhar com vocês, em poder abrir mais uma vez a palavra de Deus e compartilhar as boas novas da salvação. Que sejamos todos renovados, que sejamos todos preparados para o encontro com o Senhor. E eu quero convidar-vos a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20, verso número 8. Convido você a ler comigo. Assim diz: se alguém está com medo ou não sente coragem, volte para sua casa, para não fazer perder a coragem também aos seus colegas. Bem, irmãos, um texto muito interessante. Vamos ler mais uma vez, com calma. Se alguém está com medo ou não sente coragem, volte para sua casa, para não fazer perder a coragem também aos seus colegas. Incline o seu rosto para uma oração especial. Louvado seja o teu nome, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado por tua bondade. Neste momento estamos com a tua palavra aberta. Faça jorrar luz celestial para a nossa compreensão e que vidas sejam transformadas, começando pela minha própria vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem qual é o poder da influência? Parece que o texto aqui, parece não, o texto está nos mostrando um poder da influência. Deus havia ordenado que Israel, ao entrar em Canaã, afastasse ou eliminasse todos os povos pagãos. Mas, contrários à ordem de Deus, as tribos não fizeram muito esforço para completar a conquista da terra de Canaã. Eles estavam satisfeitos com os territórios que já haviam conquistado antes. Como se isso não bastasse, irmãos, eles fizeram alianças com os cananeus. Fizeram alianças com os povos que Deus havia proibido solenemente que não fizessem aliança. Veja, por exemplo, em Êxodo capítulo 23, verso 34, Deus havia proibido. Êxodo 23, verso 24, assim diz: não deves adorar seus deuses. É Deus falando aqui para o povo. Não os servirás, imitando o que esses povos fazem. Pelo contrário, deves derrubar e destruir os seus ídolos. Adora o Senhor teu Deus, e Ele abençoará o teu pão e a tua água, e afastará de ti a enfermidade. Irmãos, esta foi a promessa de Deus. A certeza de que, enquanto andassem no caminho da obediência, enquanto andassem no caminho do dever, os inimigos seriam subjugados. Deus espalharia pânico e terror entre os povos, de modo a fugirem diante de Israel. Irmãos, mas algumas promessas de Deus são condicionais. Algumas são condicionais. Algumas não são. Por exemplo, o seu amor é incondicional. Deus nos ama, por mais que a gente não faça nada. Mas algumas de suas promessas são condicionais. Deus disse: não adore os seus deuses, pois isso será a tua ruína. Sabe, irmãos? Deus havia colocado Israel em Canaã como uma luz para os gentios, para deter a onda de imoralidade, para deter a onda de idolatria. Deus mandou: marchem, avancem, conquistem, dominem, ou vocês serão conquistados, dominados. Mas Israel amava a comodidade, irmãos. Israel não queria mais trabalho. Israel não queria mais esforço. Estavam felizes com o que haviam já conquistado. E então, irmãos, os mesmos povos que Israel deveria eliminar se tornaram espinhos nos olhos, se tornaram aguilhões no corpo. Sem perceber, o povo de Deus já havia
se misturado com os povos pagãos e aprendido os seus costumes pagãos. Sem perceber, o povo de Deus se viu oferecendo os seus filhos em sacrifício aos deuses cananeus. Como é que eles chegaram até este ponto? As forças físicas, as forças espirituais do povo foram diminuídas devido à condescendência com o apetite e a paixão. Como resultado de tudo isso, foram levados a ficar sob sujeição das mesmas nações que Deus disse que deveriam derrotar. Mas como sempre, irmãos, Deus sempre tem um remanescente em todas as crises e apostasias da história do seu povo. E quando esse remanescente clamava por socorro, Deus, em seu infinito amor, enviava um libertador. Mas, infelizmente, quando morria esse libertador, o povo voltava a se corromper, voltava aos caminhos da impiedade. Isso se repetia várias vezes. Deus usou Otniel, Deus usou Sangar, Eude, Deus usou vários outros, não estou lembrado aqui de todos, para libertar o seu povo. Queridos, os piores inimigos de Israel foram os amalequitas e os midianitas. Os amalequitas, por exemplo, quase haviam sido destruídos por completo por Israel nos dias de Moisés. E agora sentiam sede de vingança. Eles queriam se vingar. E eles vinham como gafanhotos. Espalhavam-se por Israel, desde o Rio Jordão até a planície dos filisteus. E eles eram bem espertos porque vinham principalmente nos tempos em que as searas amadureciam. Roubavam e saqueavam as colheitas. Assim muitos israelitas eram obrigados a fugir, a se esconder e passavam fome assim. E quando o povo de Deus se sentia oprimido, clamava ao Senhor. E Deus é tão misericordioso, irmãos. Volto a repetir. Deus é tão misericordioso que ouve o clamor dos seus filhos desobedientes. Sim, Deus ouve. Deus não fica indiferente diante do clamor dos seus filhos, ainda pecadores que eles sejam. Como um pai de amor, ele se move para libertar. Amém? Assim Deus levantou um libertador. Num dia comum de trabalho, ocupado com as colheitas aí da sua humilde família, Gideão recebeu um convite de Deus. Gideão era jovem, muito jovem. Ele se considerava o menor da menor das tribos, o menor de sua casa, da menor das tribos de Israel. Gideão andava deprimido com a condição de Israel. Esperava que esse jugo fosse quebrado. E a palavra de Deus nos diz que um anjo apareceu para ele, saudando-o. O Senhor está contigo, valente guerreiro. E ao ouvir estas palavras, Gideão não fazia ideia de quem que estava falando com ele. Ele apenas respondeu: desculpe, Senhor, mas se Deus está conosco, por que nos aconteceu isto? Se Deus está conosco, por que estamos nesta situação? O anjo encorajou-o a ir e acabar com a opressão dos midianitas. Aí Gideão começou a entender, irmãos, que aquele era um mensageiro de Deus. Aquele era um anjo de Deus. Mas vejam como Gideão era cauteloso. Ele não queria tomar alguma atitude sem ter a certeza de que Deus de fato estava com ele, sem ter a certeza de que Deus de fato o conduzia naquele negócio. E Deus deu o sinal para ele. Queridos, se todos nós agíssemos como Gideão, se todos nós buscássemos sempre o sinal de Deus para tomar uma decisão em nossa vida, nós seríamos poupados de muitos males. Gideão, antes de avançar, ele teve a certeza de que Deus estava com ele. Deus mandou primeiro que Gideão destruísse o altar de Baal na cidade entre os seus irmãos. E ele, na escuridão da noite, foi derrubar aquele ídolo a Baal. Na manhã, os sacerdotes de Baal ficaram furiosos com aquela visão de seu Deus no chão, quebrado. Então Joás clamou: se Baal é Deus, que se defenda a si mesmo. Por causa disso, eles passaram a chamar Gideão de Jerubaal. Jerubaal, o inimigo de Baal. Assim, irmãos, o povo foi convocado a encontrar-se com Gideão para a batalha contra os midianitas. Vejam, irmãos,
Mais uma vez, Gideão buscou a certeza de que realmente estava fazendo a vontade de Deus. Nós lemos isto no livro de Juízes, capítulo 6, verso número 36. Juízes, capítulo 6, verso número 36. Diz a palavra do Senhor: E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Irmãos, Deus já havia prometido várias vezes a Gideão, mas ele buscava mais e mais certeza de que estava fazendo a vontade de Deus. Isso era falta de fé? Isso era falta de confiança? Vejam que Deus não puniu Gideão por essa insistência em querer ver provas e certezas de que Deus quem o conduzia naquele negócio, naquela situação. Mas 2 milagres Deus realizou para provar que Ele realmente estava conduzindo aquele servo. E às vezes nós precisamos de orar muito, clamar muito, insistir muito e ter a certeza de que aquilo que estamos fazendo é realmente a vontade de Deus ou é a nossa própria vontade. Porque às vezes o nosso coração nos engana. Com provas, agora Gideão sai encorajado e ele guiou as suas forças para combater os invasores medianitas. Quantos homens Gideão levou, irmãos? Quantos homens Gideão levou? A Bíblia diz que apenas 32 mil homens. Com quantos homens esses 32 mil deveriam combater? Juízes capítulo 6, verso 33 nos diz. Verso 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Queridos, eu imagino que esta união de forças de midianitas, de amalequitas, chegava aproximadamente 500 mil homens, na minha imaginação, 500 mil homens. E quantos homens tinha Gideão? 32 mil homens. Insignificante, não acham? Insignificante, não acham? Mas mesmo assim, Deus falou algumas palavras estranhas. Ora, Gideão, eu acredito que já estava preocupado com o pequeno número de soldados em comparação com o inimigo. Mesmo assim, Deus diz algo estranho. Juízes capítulo 7, verso 2. Assim diz: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Uau, irmãos, que gente demais! Gente demais? Como assim gente demais? Vejam, Deus diz: a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então, havia uma razão para aquelas estranhas palavras. São muitos, disse Deus, são muitos. É que o povo confiava tanto em suas próprias forças. O povo de Israel confiava muito em si mesmo, que em caso de vitória, eles dariam as costas ao Deus vivo e se voltariam a Baal em gratidão. Deus conhecia muito bem o coração daquele povo. E ele manda Gideão fazer um processo seletivo. E da primeira vez, essa desistência ou a desistência era voluntária. Deus mandou que quem tivesse medo voltasse para casa. Vejam, no verso 3 diz: Anuncia ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Queridos, os medrosos, os covardes, não têm lugar no reino dos céus, de acordo com Apocalipse capítulo 21. Medrosos. Deus não quer medrosos na sua obra, porque esses medrosos desanimam os corajosos. Lembram dos 12 espias de Canaã, quando Moisés os mandou para espiar Canaã? 10 deles eram covardes e medrosos. Apenas 2 eram corajosos. Os medrosos conseguiram desanimar o povo todo a não tomar Canaã. Deus mandou a Gideão: mande os medrosos e covardes para casa. Vão para casa. E o relato diz, no verso 3, então 22 mil homens partiram, queridos, e ficaram apenas 10 mil. Uau! Queridos, 22 mil homens foram embora, ficaram apenas 10 mil.
Havia naquele exército 22 mil homens medrosos. E que influência esses 22 mil homens medrosos trariam aos 10 mil corajosos? Eles ficariam conversando nas tendas. Seremos derrotados. É melhor fugirmos. Não temos homens suficientes. Aquele povo é maior do que a gente. Deus mandou os medrosos para casa. Ficaram apenas 10 mil corajosos. A Bíblia diz em Deuteronômio, irmãos. Vejam muito bem aqui. Deuteronômio. Isto que aconteceu com Gideão, na verdade, não é algo tão novo assim. Deuteronômio capítulo 20, começando do verso 5. Leia comigo. Se alguém construiu uma casa nova e não inaugurou, volte para sua casa, pois pode morrer na batalha e o outro é que irá inaugurar a sua casa. Deus era misericordioso, irmãos. Se alguém plantou vinha e ainda não vindimou, volte para sua casa. Se alguém está noivo e ainda não casou com ela, volte para sua casa. Por que esta ordem, irmãos? Por que esta ordem? Porque a pessoa estaria lá no campo de batalha fisicamente, mas sua mente estaria nas suas necessidades pessoais. Seria covarde. Não motivaria os outros à ação. Em sua obra, Deus não quer homens e mulheres que não saibam sacrificar suas necessidades e interesses pessoais. Se você está preocupado com o mundo, meu irmão, volte para sua casa. Sim, volte para sua casa, do que alistar-se no exército do Senhor, só para desmotivar, só para tirar a coragem dos outros. Se você tem muitos afazeres e não tem tempo para a causa do Senhor, fique na tua casa. Fique na tua casa, ao invés de alistar-se na obra do Senhor com interesses divididos e desencorajar o avanço da causa de Deus. Diz a palavra de Deus. Se alguém está com medo, meus irmãos, se alguém está com medo ou não sente coragem, volte para sua casa, para não fazer perder a coragem também aos seus colegas. Está isto claro? E aí ficaram 10 mil homens. Eu acredito que Gideão ficou um pouco preocupado. 10 mil homens? Mas Deus o surpreendeu ainda mais, irmãos. Deus o surpreendeu ainda mais. Quando diz, vejam, voltamos aqui para Juízes. No verso 4 é dito, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Meus irmãos, os 10 mil homens ainda eram muitos para Deus. Dá para entender isso? Não. Deus às vezes é incompreensível, irmãos. Deus diz, ainda há gente demais. Deus diz, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Juízes 7, verso 5. Este foi mais um processo seletivo. E agora é Deus quem escolhe, é Deus quem seleciona. Queridos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos foram chamados? 32 mil. Quantos foram escolhidos? Estão vendo? Gideão leva os 10 mil homens para a beira do rio. Deus deu um sinal de seleção. Escolhe aqueles que lamberem a água como faz um cachorro. Os que se ajoelharem para beber, mande-os também para casa. Queridos, somente 300 homens lamberam a água como faz um cachorro. Somente 300 homens. E os restantes 9.700 homens, o que aconteceu com eles? Se ajoelharam para beber a água. Queridos, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, sim, na página 505, nos diz alguma coisa. O caráter é muitas vezes provado através de meios simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados com o suprir as suas necessidades não eram homens em quem se poderia confiar numa emergência.
Vejam, irmãos. O Senhor não tem lugar na sua obra para os indolentes e condescendentes consigo mesmos. Em outras palavras, os fracos e mimados que colocam suas necessidades acima do dever não são colocados na obra de Deus. Queridos, marque um programa de evangelismo na igreja, sábado à tarde, e veja quantos estão dispostos a sair e pregar. A igreja fica cheia pela manhã, mas de tarde, na hora de ir pregar, aonde é que estamos? No sofá em casa, vendo TV, assistindo programas, dormindo. Amamos a comodidade. Não estamos dispostos a sacrificar o comodismo pela causa de Deus. Cristão que não está disposto a morrer para o eu, que não está a dar tudo pela causa de Cristo, é um empecilho para a causa de Deus. Por isso Deus falou, mande-os para casa. Irmãos, com esses dois processos seletivos, Deus estava mostrando a mim e a ti o que seria nos últimos dias. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos entram na igreja, neste tempo de paz e prosperidade, dispostos a servir ao Senhor, mas não têm raízes. Ao surgirem dificuldades, abandonam a vida cristã, abandonam a igreja. Esses são os medrosos, covardes. O primeiro grupo que desapareceu, que voltou para casa. Aí ficam aqueles que aparentemente têm coragem, estão dispostos até certo ponto a fazer algo, mas amam a comodidade e não estão dispostos a sacrificar mais os seus interesses pela causa de Cristo. Esses também serão mandados para casa. Vai ser triste, sim. Vai ser doloroso. Ficarão os 300. E eu pergunto, você é um dos 300? Você é daqueles que diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me aonde queres que eu vá, seja onde for. Que não ama a comodidade, que não coloca os seus interesses e prazeres acima da causa de Deus. Lemos mais uma passagem no Espírito de Profecia. Ellen White escreve lá no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 300. Escutem muito bem o que é dito aqui, irmãos. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. É Deus quem vai escolher os soldados para a sua batalha final. É Deus quem vai traçar as estratégias para a vitória. Continua. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Amém? Amém. Deus não vai precisar de diplomas de licenciatura. Deus não vai precisar de diplomas de mestrado. Deus não vai precisar de diplomas de doutorado. Ele vai usar os seus próprios métodos de seleção. Vejam esta linda citação. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, Ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Vai surpreender a quantos? A muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. Amém? Deus usará os 300. E a pergunta que faço mais uma vez. Você é um dos 300? Você está disposto a lamber a água como faz um cachorrinho?
Você está disposto a sacrificar o eu e a comodidade pela causa de Deus? Mais uma passagem, irmãos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80. Nós lemos: na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Queridos, isto é muito sério. Última passagem, o grande conflito, página 606. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Meus irmãos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos foram chamados? 32 mil homens. Quantos foram escolhidos? 300. Deus usará os 300. Claro, estou falando aqui simbolicamente. Ao olhar humano, os 300 eram poucos, eram insignificantes. Mas Deus não depende do número, porque Ele não depende de homem algum para obter vitória sobre o inimigo. Deus não depende dos anjos. Deus é Deus. Ele é a própria vitória. Se Ele pede ao homem para servi-lo, é um meio, é uma oportunidade para esse homem ver a glória de Deus. Foi com os 300 homens que Gideão viu o milagre da derrota dos amalequitas. E com os 300 homens simbólicos, Deus levará sua causa até os confins do mundo e então virá o fim. Deixe Deus te usar. Será você um dos 300? Será você um dos 300? Meu irmão, será você um dos 300? Se esta é a sua vontade, venha comigo nesta oração. Pai, nós queremos fazer parte dos 300, daqueles que levarão a mensagem até os confins da terra. Tire o nosso medo, tire a nossa covardia, dá-nos coragem, pois a tua obra exige homens e mulheres corajosos, não vacilantes. Habilita-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o guarde, meu querido irmão. Eu verei, pela graça do Senhor, no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até breve.